A Igreja de Deus Todo-Poderoso publicou declarações de Deus Todo-Poderoso em vários jornais coreanos, testemunhando que o Senhor Jesus retornou em carne. E também expressou milhões de palavras. Isso é surpreendente. Estão falsificando o retorno do Senhor Jesus. Eles proferiram algumas palavras e escreveram alguns livros. Como distinguir as palavras desses falsos cristos? Deus Todo-Poderoso diz: há aqueles que estão possuídos por maus espíritos e insistentemente clamam: eu sou Deus. Mas no fim não podem continuar firmes, porque agem da parte do ser errado. Eles representam Satanás e o Espírito Santo não lhes presta atenção. A comunicação das duas irmãs faz sentido. Testemunharam que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou e proferiu muitas palavras. Mas na Coreia do Sul estão falsificando o retorno do Senhor Jesus. Eles proferiram algumas palavras e escreveram alguns livros. Alguns também ganharam seguidores. Eu gostaria de ouvir o que pensam sobre como distinguir as palavras desses falsos cristos. As palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são verdades e têm autoridade, enquanto que as palavras dos falsos cristos não têm verdade, são absurdas e falaciosas. Como poderiam ser comparadas as palavras de Deus Todo-Poderoso? As palavras de Deus Todo-Poderoso são verdadeiras. Quem as ler ficará convencido. A essência dos falsos cristos é a de espíritos malignos. Suas palavras são mentiras e falácias. Não ousam publicar suas informações em jornais ou na internet, pois não suportam a exposição aberta. Eles têm medo de pessoas que buscam e investigam. Mas como isso poderia ser verdade? Pastor Lee, o senhor serve ao Senhor há anos e deve ter esse discernimento. Cada palavra de Deus Todo-Poderoso é unicamente a verdade, plena de autoridade e poder, capaz de despertar o coração das pessoas. Ninguém poderia dizê-las, exceto Cristo na carne. O pastor Lee leu a Bíblia e pregou por várias décadas. Neste ponto, eu aposto que pode confirmar. Claro, por que não? As palavras do Deus Todo-Poderoso são a verdade, eu não nego isso. Todos sabem disso. Que existem alguns falsos cristos que se apoiam em explicar a Bíblia e as profecias para enganar as pessoas. E eu quero perguntar sobre isso. Como podemos discernir os falsos do verdadeiro Cristo? Saber distinguir entre o verdadeiro Cristo e os falsos cristos é crucial para poder receber a esperada volta do Senhor. Apenas aqueles que podem distinguir entre o verdadeiro Cristo e os falsos cristos podem aceitar a obra de Deus dos últimos dias e ser arrebatados para diante do seu trono. Aqueles que não podem distinguir entre o verdadeiro Cristo e os falsos cristos são virgens tolas e serão abandonados e eliminados por Deus. A chave para discernir falsos cristos é ver através de sua essência. Os falsos cristos são possuídos por espíritos malignos e sua essência é essa. Os falsos cristos não têm realidade da verdade. Todas as suas palavras são mentiras, não têm sentido, são falaciosas e invertem o certo e o errado. Eles sabem que todas as pessoas adoram o conhecimento da Bíblia e querem entender os mistérios da Bíblia. Então, aproveitam-se dessa psicologia para a má interpretação e descontextualização da Bíblia, usando todo tipo de falas estranhas e argumentos absurdos para enganarem as pessoas. Suas falácias soam estranhas e como novidade, como se suas explicações da Bíblia fossem profundas e misteriosas. Isso pode provar que suas palavras são a verdade? Então, o que é a verdade? A verdade é o que Deus tem e é a realidade de todas as coisas positivas e representa o caráter de Deus. A verdade pode fazer as pessoas conhecerem Deus e pode ser sua vida. Pode salvar, purificar, mudar
e aperfeiçoar as pessoas. Falsos cristos explicam a Bíblia com palavras estranhas e argumentos absurdos. Como isso pode ser a verdade? Podem aperfeiçoar e mudar as pessoas? Podem fazer as pessoas conhecerem e obedecerem a Deus? Podem fazer as pessoas discernirem Satanás e desprezarem Satanás? Podem fazer as pessoas se libertarem das influências obscuras de Satanás? Se suas palavras não podem fazer a vida das pessoas evoluir, então são consideradas falácias, heresias e mentiras. A obra de Deus é prática. Deus Todo-Poderoso encarnado dos últimos dias expressa todas as verdades para salvar a humanidade. Essas verdades fazem as pessoas conhecerem Deus e se libertarem da influência de Satanás para alcançarem a salvação. Tornarem-se pessoas que obedecem e adoram a Deus. E viverem a realidade e uma vida significativa. Esta é verdadeiramente a obra de Deus. Se o que as pessoas acreditam e seguem é verdadeiramente o Cristo, verdadeiramente Deus na carne, então, depois de crerem em Deus, por 8 ou 10 anos entenderão naturalmente muitas verdades. Sua fé, amor e obediência a Deus deve aumentar gradualmente. E seu caráter também deve obter mudanças. Apenas estes efeitos podem provar que o homem crê é Cristo e o verdadeiro Deus. Muitas pessoas que acreditaram em falsos cristos por 8 ou 10 anos e não receberam nenhuma verdade, sem conhecimento real do verdadeiro Deus. E, além disso, não têm fé, nem amor e nem obediência a Deus. Essas pessoas foram enganadas e ludibriadas. Os falsos cristos e todos os tipos de espíritos malignos não possuem a verdade e não podem fazer a obra de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso expressam o caráter de Deus e o que Deus tem e é. Elas não podem ser ditas ou imitadas por nenhum falso Cristo ou espírito maligno. Os falsos cristos tiram as coisas do contexto e interpretam erroneamente a Bíblia para enganarem as pessoas ou imitam o nome do Senhor Jesus para dizerem algumas palavras que abençoam as pessoas e lhes fazem promessas, mas não trazem benefício para sua entrada na vida e não criam novos caminhos além de não iniciarem uma nova era. Toda a obra dos falsos cristos e espíritos malignos não pode durar. Com o passar do tempo, ela ruirá em alvoroço e se autodestruirá. Isso é fato. Somente aquilo que vem de Deus pode florescer e permanecer de pé. A verdadeira obra de Cristo pode alcançar os resultados de salvar e aperfeiçoar o homem, realizando a vontade de Deus e iniciando e terminando as eras. Isso sim é absoluto. Porque Deus é onipotente. As verdades expressas por Deus existirão para sempre. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não. Irmã Cho, o que você acabou de comungar sobre os falsos cristos, interpretando mal a Bíblia e mostrando sinais e milagres para enganarem as pessoas, agora consigo entender mais sobre isso. Mas ainda tenho uma pergunta a fazer. Alguns falsos cristos afirmam que o Espírito de Deus desceu sobre eles. Eles se fazem passar pelo Senhor Jesus e enganam algumas pessoas. Como podemos distinguir isso? Isso é uma coisa bastante fácil. Cristo é Deus na carne, o Espírito de Deus, essencialmente materializado como carne. Não é que o Espírito de Deus desceu sobre ele posteriormente. Cristo nasceu assim. Ele é Cristo desde o momento em que nasceu. Ele nasceu o Cristo e será para sempre o Cristo. Se alguém não nasceu assim, então ele nunca o será. Assim como o Senhor Jesus foi Cristo desde o nascimento,
E não apenas após o Espírito Santo descer sobre ele. Quando o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o testemunho do Espírito Santo, para que as pessoas saibam que o Senhor Jesus é o próprio Deus. A partir daquele momento, o Senhor Jesus começou a cumprir oficialmente seu ministério para a Era da Graça. Deus Todo-Poderoso encarnado nos últimos dias expressa verdades para testemunhar que Ele é o Cristo, que Ele é a carne encarnada de Deus. A essência de Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Portanto, quando Cristo vier para realizar sua obra, Ele expressará verdades. Enquanto que aqueles falsos cristos que proclamam que o Espírito de Deus desceu sobre eles não podem expressar quaisquer verdades. Isso é suficiente para provar que são espíritos malignos imitando Cristo para enganarem as pessoas. Portanto, esses falsos cristos que mentem dizendo que o Espírito de Deus desceu sobre eles são, na verdade, todos possuídos por espíritos malignos. Esta é a questão. Assim como Deus Todo-Poderoso diz. Por favor, abram na página 543. Há aqueles que estão possuídos por maus espíritos e insistentemente clamam: Eu sou Deus. Mas no fim não podem continuar firmes. Porque agem da parte do ser errado. Eles representam Satanás. E o Espírito Santo não lhes presta atenção. Por mais alto que você se exalte, ou por mais forte que você grite, você ainda é um ser criado que pertence a Satanás. Você não pode gerar novos caminhos ou representar o Espírito. Você não pode expressar a obra do Espírito ou as palavras que ele profere. Você não pode fazer a obra do próprio Deus ou a do Espírito. Você não pode expressar a sabedoria, a maravilha e a insondabilidade de Deus ou todo o caráter pelo qual Deus castiga o homem. Portanto, não importam as suas alegações de ser Deus. Você tem apenas um nome, mas nada da substância. O próprio Deus veio, mas ninguém o reconheceu. Mesmo assim, ele continua em sua obra e a faz representando o Espírito. Ele é o corpo encarnado do Espírito de Deus. Ele representa o Espírito e é aprovado por ele. Você não pode abrir caminho para uma nova era, nem determinar o fim da antiga. Não pode introduzir uma nova era ou fazer uma nova obra. Portanto, você não pode ser chamado de Deus. Cristo é o Espírito de Deus concretizado na carne. Ele nasceu como Cristo, e não apenas um crente que se tornou Cristo na metade da vida depois que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Ah, então foi assim. Esta comunhão deixa tudo mais claro. Alguém não é Cristo só porque afirma ser. Se não pode expressar todas as verdades para julgar e salvar a humanidade, se não pode realizar a obra de julgamento dos últimos dias, ou começar uma nova era e terminar uma era antiga, então não importa o quanto ele se auto-intitule como Cristo, ele ainda é um impostor. Cristo encarnado dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, expressa todas as verdades para julgar e purificar o homem. Realiza a obra de julgamento começando pela casa de Deus, terminando a era da graça e começando a era do reino. As palavras de Deus Todo-Poderoso são expressões do caráter de Deus e do que Deus tem e é.
É a realidade da vida com a qual toda a humanidade deveria estar equipada. Pode resolver todos os problemas da resistência e traição do homem corrupto contra Deus. Para entendermos a obra de Deus e seu caráter e também sua essência, isso é de extrema importância e muito precioso. Deus Todo-Poderoso revelou todos os mistérios do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus. E a história e a essência da obra de 3 estágios de Deus. Assim como expôs como Satanás corrompe a humanidade e como Deus, passo a passo, salva a humanidade. Bem como a necessidade e o significado da obra de julgamento de Deus dos últimos dias. Como a humanidade pode resolver sua natureza pecaminosa e se libertar da influência de Satanás para alcançar a salvação. Como se tornar alguém que realiza a vontade do Pai Celestial. Qual o tipo de pessoa que Deus salva e qual ele elimina. O tipo que pode ser trazida ao reino dos céus e como separar o bem e o mal. Como Deus determina o fim de cada tipo de pessoa e assim por diante. Todas as verdades e mistérios que envolvem a salvação e a perfeição do homem foram revelados por Deus Todo-Poderoso à humanidade. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. A obra de Deus Todo-Poderoso é a obra da era do reino e a obra que encerra este mundo sombrio e maligno. A obra realizada por Deus Todo-Poderoso e as verdades que ele expressou provam completamente que Deus Todo-Poderoso é o Cristo dos últimos dias, a segunda vinda do Senhor Jesus. Sim, Cristo pode começar uma nova era e terminar uma antiga. E ele pode expressar verdades e realizar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. A essência dos falsos cristos é de espíritos malignos. Eles não possuem a verdade. E certamente não podem expressar verdades ou realizar a obra de Deus. Eles não podem começar novos caminhos ou novas eras. Eles só podem interpretar mal a Bíblia, tirá-la do contexto e usar mentiras para enganar e confundir as pessoas. Isto mostra que os falsos cristos executam a obra de Satanás, dos espíritos malignos, para corromper a humanidade. Isso. Os demônios mentiram desde o começo. Na Coreia do Sul, os falsos cristos falam de falsas profecias e dão falso testemunho, dizendo que sabem o dia em que Deus chegará. São mentiras e palavras vazias para enganar as pessoas e que não são cumpridas. A obra de falsos cristos e maus espíritos enganando pessoas não pode durar. Com o tempo, eles serão expostos e abandonados pelas pessoas. Existem muitos casos assim. Sim, depois de ouvir a tua comunicação de hoje, entendemos a verdade de como distinguir entre Cristo e os falsos cristos. Isso ajuda em nossa investigação do verdadeiro caminho. Hoje, no mundo inteiro, somente Deus Todo-Poderoso expressou verdades para salvar a humanidade e realiza sua obra de julgamento dos últimos dias. O livro expresso por Deus Todo-Poderoso, a palavra manifesta em carne, já foi publicado online para o conhecimento e o escrutínio de toda a humanidade. Este é o evangelho sobre a descida do reino dos céus e já se espalhou através do mundo. Poderia Deus Todo-Poderoso ser a vinda do Filho do Homem profetizado na Bíblia? Ele poderia ser Cristo dos últimos dias? Hoje, no mundo inteiro, somente Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento dos últimos dias. As palavras de verdade ditas por Deus Todo-Poderoso foram publicadas em jornais e online para toda a humanidade buscar e investigar. Parece que Deus Todo-Poderoso poderia bem ser a manifestação de Cristo dos últimos dias, aquele pelo qual esperávamos. Isso. Exatamente. Exatamente.